A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar hoje ao seu coração um assunto muito importante que tem sido negligenciado em nossos tempos, que faz parte da doutrina da salvação, que é a necessidade do arrependimento de pecado. A doutrina do arrependimento é uma das mais importantes doutrinas bíblicas que tem sido esquecida. Muito se prega hoje sobre prosperidade, sobre vitória. Mensagens que vai massagear o ego dos homens. Mensagens de autoajuda. E muitas pessoas estão perdidas nos seus delitos e pecados e ainda não se arrependeram verdadeiramente. Então, por que pregar sobre o arrependimento? Primeiro, nós vamos ver que o próprio Jesus pregou sobre o arrependimento. Mateus 4,17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Marcos capítulo 1, verso 15 diz: E dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus não só, mas pregou sobre o arrependimento, como ele ordenou aos seus discípulos que eles também pregassem sobre o arrependimento. Está lá em Lucas capítulo 24, versos 46 e 47. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amados, os 12 apóstolos de Cristo e o apóstolo Paulo pregavam sobre o arrependimento. Marcos 6, verso 7 e o verso 12 diz que chamou Jesus a si os 12 e começou a enviar de 12 em 12 e deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos. E a palavra de Deus diz que saindo eles pregavam que se arrependesse. Atos 2,38 disse Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados. Atos 3,19, Pedro diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 20 21, Paulo diz que, testificando tanto a judeu como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 26:20, ainda Paulo fala: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Não existe uma verdadeira conversão verdadeira sem o arrependimento de pecado. Não basta apenas dizer e crer em Jesus Cristo como Salvador, porque uma conversão verdadeira ela vem acompanhada com o arrependimento e a fé, porque são os dois elementos de uma conversão genuína. Não há salvação sem arrependimentos de pecados. Fé e arrependimento andam juntos. Não há verdadeira pregação do Evangelho sem falar de arrependimento de pecado. Jamais as pessoas escaparão do juízo de Deus sem o verdadeiro arrependimento. Lucas 13, verso 5, Jesus disse: Não vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Porque hoje em dia a doutrina do arrependimento já não tem sido mais pregada em muitos púlpitos de muitas igrejas brasileiras. Muito se tem falado de fé, não se tem falado de arrependimento. E em muitos evangelismos se pregam que se deve crer em Jesus Cristo como Salvador, mas não se fala sobre a necessidade desse povo se arrependerem. O que está acontecendo? Por que não estão pregando o Evangelho completo, onde se fala de fé e de arrependimentos de pecados?
Amados, sem arrependimento de pecado, a pregação do Evangelho ela está incompleta. Nós percebemos que as doutrinas centrais do Evangelho estão sendo negligenciadas. As pessoas estão indo às igrejas atrás de mensagens de prosperidades, triunfalismo, mensagens egocêntricas que não têm levado a uma verdadeira conversão. Não podemos negligenciar a mensagem do verdadeiro Evangelho de Cristo, que fala de fé e de arrependimento para o verdadeiro perdão de pecados. Quantos anos faz que você ouviu uma mensagem que fala de arrependimento de pecado? O que é arrependimento? No grego, a palavra é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de sentimentos e mudança de procedimento. Então, o primeiro elemento do arrependimento é a mudança de mente. Está relacionado ao nosso intelecto, a uma mudança de ideia em relação ao pecado. É quando reconhecemos que erramos. Então, o pecador reconhece que é culpado e que transgrediu o mandamento de Deus. Então, o pecador reconhece que errou diante de Deus e do seu próximo. Salmo 51, do verso 3 ao 11, fala sobre isso. Romanos 3:20. E o segundo elemento do arrependimento é a mudança de sentimentos, de coração, de emoções. O pecador passa a ter uma profunda tristeza pelo pecado, por ter ofendido a Deus, por ter machucado o seu próximo. Então há uma tristeza pelo pecado, como fala lá em 2 Coríntios, capítulo 7, do 9 ao 10, Salmo 51, verso 1 e 2, Mateus 26, 75. E o terceiro elemento do arrependimento é a mudança de procedimento. O pecador não só reconhece o seu erro, não muda apenas as emoções, ficando triste pelo pecado, mas ele muda o procedimento. Há uma mudança de vontade, de disposição. O pecador vira as costas para o pecado e abandona para buscar a Deus, buscar o perdão e a purificação do pecado, como fala no Salmo 51, versos 5 ao 10, e Jeremias 25, 5, João 21, 17 e Lucas 23, do 39 ao 43. Este é o verdadeiro arrependimento de pecado. Não há só tristeza pelo pecado, há mudança de propósito, de procedimento, e aí há perdão de pecado. É diferente do remorso. O remorso é diferente do arrependimento. Nós vemos isso sobre Pedro e Judas. Pedro negou a Jesus, mas houve um verdadeiro arrependimento e ele era salvo. Judas teve remorso e pereceu quando saiu para se suicidar. Então, arrependimento, segundo o mundo, é o remorso e gera a morte. O arrependimento, segundo Deus, leva à vida. O arrependimento leva à vida e à salvação. O remorso leva à morte e à condenação eterna. Segundo ao Coríntios capítulo 7, do 9 ao 10 diz: Agora me alegro, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, o verdadeiro arrependimento leva à mudança, ao abandono do pecado. É virar as costas para o pecado e se voltar-se para Deus. Não existe, amado, salvação, conversão genuína sem o verdadeiro arrependimento de pecado. Por isso essa doutrina tem que ser pregada e ensinada mais nas igrejas do nosso tempo. Que Deus nos abençoe, que leve muitas pessoas à verdadeira fé que vem acompanhada com verdadeiro arrependimento de pecado. E que Deus abra
o entendimento das pessoas, para que elas entendam o verdadeiro Evangelho, que os pregadores tenham mais compromisso com Deus, com a palavra dele, e preguem o verdadeiro Evangelho para os perdidos, porque um dia cada um de nós vamos prestar conta a Deus pela mensagem que nós temos pregado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.